Pela graça estou aqui, pela graça estou aqui, a verdade. Pastor Alexandre Maciel, o que levou o senhor a sair da Igreja Pentecostal Deus e Amor, tendo chegado a um cargo tão elevado no ministério? No último podcast eu falei um pouco sobre isso, questões de o tipo de pessoa que você quer alcançar, que lá dentro eu não poderia alcançar, haja visto o sistema de usos e costumes da igreja e algumas divergências que são divergências que eu acho que deve ter em qualquer igreja. Então, baseado nisso, por exemplo, hoje eu tenho programa na TV. Eu não poderia alcançá-la se eu tivesse lá, alcançar as pessoas. Então, quando você tem um método que você acha que é viável para alcançar pessoas, para alcançar as vidas, e você sente que você foi chamado para aquilo, porque nem todo mundo foi chamado também para estar na TV. Nem todo mundo foi chamado para estar na internet. Tem gente que a missão dele é visitando os doentes no hospital. Tem gente que a missão dele... Ele foi chamado... ele é um exímio visitador de doentes em hospitais. Tem outros que foram chamados só para prisão. E eu acho que Deus me chamou para ensinar de uma forma diferente, para levar também de uma forma mais expansiva o evangelho. E como não havia concordância dentro do ministério, eu acho que se o reino de Deus tem que ganhar, as placas denominacionais, elas não são relevantes diante do reino de Deus que ele pode ganhar, dado a forma com que você vai expandir o evangelho. Então eu posso pregar o evangelho para uma pessoa pessoalmente e posso pregar para uma transmitindo pelo YouTube para 100. Então, se eu posso atingir o maior número possível e o evangelho é o mesmo, isso não interfere na santidade de Deus, eu vou fazer o melhor possível. Então foi por isso que o senhor saiu, para cumprir uma missão. Cumprir uma missão. Que o senhor não conseguiria cumprir na Deus e Amor. Sim. Mas existem algumas pessoas que dizem assim que foram descartadas pelo ministério. Isso ocorre também de obreiros terem saído, aberto o seu próprio ministério porque de alguma forma foram descartados? Assim, dificilmente um obreiro que sai da igreja porque foi descartado, ele vai dar certo também. Eu acho que... Porque se você sai em uma forma de rebelião, ou se você sai ofendido, se você diz, não, já que não me querem, então eu vou abrir a minha igreja, ele vai ter um problema. Então, primeiro, ele teria que se adequar ao lugar certo, ver se realmente essa é a vontade de Deus. Então, eu não posso, em nome de um descarte, achar que Deus me chamou para o ministério, para abrir uma igreja, que isso é uma chamada que não é para todos, porque principalmente para aqueles que levam a sério. Não estou falando para quem abre uma igreja aqui, abre uma igreja ali, porque hoje em dia, esses dias um rapaz passou na porta da igreja e falou, você é pastor? Eu falei assim, sou pastor. Ele falou, ser pastor é bom, né? Ser pastor é ser rico. Eu falei, abre uma igreja para você. Eu conheço dezenas, mais fecho a igreja do que abre igreja. Eu conheço dezenas de pastores que estão passando luta para pagar o aluguel, pagar a água e a luz. Alguns estão deixando de pagar a própria despesa da casa para manter o ministério. Então, não é regra que ser pastor é fácil, ser pastor é bom, ser pastor vai ficar rico. Não, o verdadeiro pastor não, o chamado é totalmente diferente. Então, alguém que abre um ministério porque se sentiu descartado, ele está ferido. E um obreiro ferido, abrindo o ministério, vai ferir pessoas, né? Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser tratado. Não digo que depois de ser tratado, Deus não dê um direcionamento para ele. Mas não é regra. Não é. Pastor Israel, o senhor também saiu do ministério da IPDA. Por qual motivo? O que te levou a sair da Igreja Pentecostal Deus e Amor, pastor Israel? Rapaz, o pastor Alexandre Maciel já respondeu, né? Mesma coisa. Ele respondeu por ele, o senhor precisa responder pelo senhor. Eu não te falei isso. Você está já respondendo por mim. Se você está me questionando que ele respondeu por ele, você já está questionando que você está respondendo por mim. Ô, pastor Israel, não tem como não provocar o senhor. A sua resposta me leva a ter reações inesperadas. Então me bate. O que levou o senhor a sair do ministério, pastor? Então, o que acontece? A situação de hoje, atual, não é a de antigamente, correto? A de hoje, eu acredito que seja pior do que a de antigamente. Entende? Não adianta querer tapar uma cortina de fumaça.
eu paguei por um preço que eu não devia. Entende? Então, foi uma covardia muito grande. E Deus já havia falado comigo, como também falou com o pastor Alexandre Maciel, que eu tinha cumprir uma chamada, e para mim cumprir essa chamada eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. A nossa vida é construída de decisões. Você vai colher resultados bons e ruins, dependendo da sua decisão. O plantio, a colheita é maior do que o plantio. Correto? Plantou vento, colhe tempestade. Então, eu saí, disseram que não ia dar certo, e tô aí caminhando. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos criticam aí, falam que não sabem, não conviveu, não sabe da história. O missionário não sabia de 10% que ocorria de trás dos bastidores, entendeu? Na covardia. Então não adianta. A covardia sempre prevaleceu. Qual tipo de covardia e de maldade que o senhor sofreu, que o senhor disse? É melhor deixar quieto, né? Fala uma. Porque dizer assim, sofri covardia e maldade, sem falar pelo menos um, fica no ar. Aí... Eu não sabia que você era juiz. Mas vamos lá. Eu fiquei 2 anos disciplinado sem dever nada. Não conseguiram. Eu estava numa reunião com a diretoria. O pastor Alexandre não estava nessa reunião. E não vou citar o nome de quem estava. E o missionário estava na reunião. E o missionário tinha tomado uma decisão. O missionário estava usando um moletom cinza, uma sandália havaiana. Ele veio, estava frio, sentou e disse, tirou o óculos e disse, não, o problema já foi resolvido. O evangelista Israel vai continuar evangelizando. Aí foi quando alguém entrou, abriu a porta, com um monte de pasta, colocou sobre a mesa, deu um tapa e disse, eu não sei do que está acontecendo, eu quero saber. O missionário levantou e falou, já foi resolvido. Não, mas eu quero saber. A mãe de quem você defende. A mãe de quem você elogia. A mãe de quem você falou assim que é a melhor opção. Compreende? Mas ele não pode responder pela mãe, né, pastor? E nem ela por ele. Então, porque quando ele tomou a decisão, foi na morte do avô. Não foi antes. Porque ele não tomou a decisão antes, irmão. Antes ele estava onde? Diga para mim onde é que ele estava antes. Responde por mim, você não responde por ele. Você não defende ele, responde para mim. Deus o despertou nesse momento para ser diferente e fazer a diferença e não seguir os caminhos da mãe dele, ué. E de outras pessoas que faziam parte da diretoria que faziam esse tipo de maldade que o senhor está falando. Cria vergonha, Fábio. Ou o senhor pode atribuir o que fizeram com o senhor ao Davi Neto hoje? Ele continua fazendo o mesmo. Não, mas isso aí o senhor não, eu que estou falando, não. Eu tenho certeza, eu não tropeço em palavra, não, Fábio. Eu sou convicto no que eu falo. Então foi por isso que o senhor... Compreendeu? O senhor saiu porque foi disciplinado. Eu saí por causa da covardia. O missionário retornou, levantou, saiu, retornou para a mesa e disse, já está decidido. A pessoa bateu na mesa e disse, não está. Vai ser a minha decisão. O missionário virou as costas, saiu, entrou no corredor e foi embora. É complicado, dói. Então. Dói, machuca. E todos os diretores concordou com o missionário. Porque não havia como, não tinha como. Eu falei assim, se provar, eu tô aqui. Só arrancar minha cabeça. E não provaram. Compreende? É só para deixar claro aqui, o pastor Alexandre Maciel fez parte da diretoria de um ministério grande. Havia algumas injustiças. Há algumas injustiças de forma consciente e de forma inconsciente também. Eu acho que injustiça é em todo lugar. Em todo ministério tem injustiça, em toda empresa tem injustiça, em toda comunidade tem injustiça. Porque a injustiça é o quê? É não ser justo.
Por exemplo, se você difamar uma pessoa sem ser verdade, você está sendo injusto. Quando José veio e achou Maria grávida, a Bíblia diz que ele saiu, virou as costas e foi. Procurou deixá-la sem difamá-la, porque era justo. Então, o justo não difama. Então, se você difama de alguma forma qualquer situação, você já está sendo injusto. Às vezes a gente é injusto com os nossos filhos, é injusto dentro da casa, é injusto com a família, que a gente promete alguma coisa e não consegue cumprir. Então, injustiça em todo lugar. A minha métrica, o meu parâmetro é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que o pastor Israel tem que levar em conta é: ele estaria melhor se ele estivesse na Deus e Amor hoje, ou ele estaria melhor estando onde está? Se ele estaria melhor estando onde está, então a injustiça foi benéfica, e é o que José vai dizer. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Então, quando secou o ribeiro para Elias, eu entendi o quê? Deus estava dizendo: Elias, eu tenho um novo propósito para você. Agora tem uma viúva, tem uma mulher lá em Serepta. Mudou tua missão. Quem fez secar o ribeiro para Elias foi Deus. Quem impediu o corvo de vir foi o próprio Deus. Então, eu só tenho que fazer a leitura. Por que o ribeiro secou? Eu vou ficar aqui. Não, o ribeiro tem que voltar a produzir água. O corvo tem que vir. Eu vou morrer. Não, Senhor. O ribeiro secou aqui. Aonde o Senhor me quer agora? Porque às vezes Deus quer redirecionar a gente para um outro povo, para uma outra pessoa. E a gente confronta a voz de Deus. A placa denominacional não é a detentora do reino. Se pessoas passam pela Cristo para as nações e vão, e essa era a minha dor. Muita gente que eu ajudei no começo da igreja, eles simplesmente vieram e foram. Muita gente que eu ajudei no começo do ministério, eles, por exemplo, quando gente que estava deprimido, perdido, vieram, se encontraram com Jesus. Aí os filhos. O pastor Alexandre, dá para colocar meus filhos na escolinha? A minha igreja, nós acabamos de abrir a igreja. Não tem escolinha de criança. Então eu vou congregar lá na Batista. Então eu vou congregar na Assembleia, que lá tem escolinha de criança. Isso me feria no começo. Até que um dia Deus falou comigo: as almas não são suas, são minhas. Você só vai fazer parte naquilo que eu designar você, mas o reino é meu. Então, baseado nisso, eu não me ofendo. Eu tenho dificuldade com ter ofensas com pessoas ou ressentimento, porque isso me pesa. Se eu crio ressentimento, logo eu não consigo fluir no meu ministério. Então, todo mal que fizeram a José, qual foi o resumo de José? Eles: o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Olha o que José ainda vai dizer: e para a preservação da vossa vida é que Deus permitiu que vocês tivessem inveja de mim, me jogassem no poço, me vendessem, eu virei escravo, virei prisioneiro, mas por fim Deus transformou a maldição em bênção. E aí os 2 filhos deles é a revelação disso. O Senhor me fez esquecer do tempo da minha aflição. Me fez crescer na terra da aflição e fez esquecer o tempo da minha dor. Mas toda pessoa que foi injustiçada um dia merece pelo menos uma retratação daquele que o injustiçou. Depende para quem você trabalha. No caso, no ministério pastoral, não trabalha homens. Porque o senhor citou José aí, o senhor citou José. José, pelo que o texto e a história indica, ele guardou, sim. Ele sentiu dores. Mas o final? Ele sentiu dores, ele guardou. Até o nome do filho de José, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa do meu pai. Isso denota que ele guardou este sofrimento por um tempo. E isso é tão verdade que quando os irmãos chegam, o José ele chega a urrar, colocando para fora toda a mágoa, toda a dor que ele sentiu pelo que seus irmãos fizeram de injustiça para com ele. Então, o fato de alguém ser injustiçado e ainda que isso cooperou para o bem, não significa que o cara é um robô. E por que mostra o lado ruim de José? Por que a Bíblia mostra esse lado ruim? Para mim aprender que eu posso pular essa etapa. Só existe 2 maneiras de você aprender. Uma com os erros e outra com um instrutor, com alguém que já passou pelos erros. Se eu vejo que José passou por isso desnecessariamente e está na Bíblia, eu posso pular essa etapa. Vou dizer, antes que eu sofra como José, eu já vou entender que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso pular etapas de sofrimento. Por exemplo, quando você vê Josué falando agora de Josué, quando ele assume o reino, o comando a partir de Moisés, o Senhor vai dizer que o Senhor daria a terra que jurou aos seus pais que daria. Os pais de Josué, os pais de Josué receberam a terra? Não. Mas Deus jurou que daria. Mas por que eles não receberam? O problema estava onde? Estava
Em Deus? Não, estava na murmuração, porque eles murmuraram no meio do caminho, por isso não receberam a terra. Então é diferente. Tem coisas que a gente recebe, não é porque não é vontade, a gente não recebe, não é porque não é vontade de Deus, é porque no meio do caminho a gente murmura. Então eu prefiro me silenciar e deixar o fluir de Deus comandar a minha vida. Mas não é fácil ser acusado de algo Sim, que você não fez não é e levar fácil. isso pra vida, né? Não é fácil, mas olha o que Jesus diz. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos maldizerem, quando vos ofenderem e mentindo disserem todo mais mal contra vós. O que Jesus manda fazer? Alegrados. Pronto. Ele não manda, fique triste, chore, se lamente, guarde mágoa, guarde ressentimento, porque o passado não existe. Se eu continuar vivendo no passado, eu não vivo o presente. Eu não consigo me projetar para o futuro. O único dia que não existe mais é o passado. E como que eu vou viver no passado? Então tem gente remoendo mágoas, ressentimento, dor. Não pode tocar no nome. A expressão da pessoa já diz isso. Um casal ferido, uma mulher ferida do passado, se ela não resolver esse problema, a qualquer tom de voz do marido, ela vai remoer novamente um passado e vai tratar o marido como se fosse uma pessoa do passado. E é isso que a gente tem que entender. Hoje é o único dia que Deus nos deu de presente. E se eu não aproveitar o presente, eu não tenho futuro. Pastor Israel, o senhor estaria melhor do que está hoje se estivesse na IPDA? Rapaz, é uma resposta complicada, porque só quem saberia é Deus, né? Mas eu prefiro estar onde estou. Por quê? Porque duas situações. Um dos maiores fracassos de um ser humano é querer ter sucesso onde Deus nunca colocou. Correto? A segunda coisa é o ser humano tomar uma decisão e querer relutar contra um desígnio de Deus. Eu prefiro acreditar que foi Deus, porque Deus ele cria meios. Deus não depende de nada favorável para mudar situação nenhuma, né? E Deus criou o tempo, não está limitado a ele, criou o espaço, não está preso a ele. Então Deus não depende de nada favorável. Ele disse: eu abro porta aonde não existe porta, eu trago à existência o que nunca teve capacidade de existir. Então ele não depende de nada favorável. Mas eu prefiro acreditar e creio muito, sem nenhuma dúvida, que eu estou cumprindo um desígnio de Deus. Venceu o tempo. Deus falou assim: olha, o meio de eu tirar ele é esse aqui. Deus escolheu esse meio. Uma difamação. E o senhor acha que Deus escolhe você ser caluniado, difamado, ser acusado de algo que não fez para te tirar de um ambiente, de um lugar? O pastor acabou de falar, ele fez com José. Não, mas José não foi, quer dizer, foi assim, acusado de algo que não fez. Foi lá, a mulher de Potifar mandou prender. Potifar. Não foi, eu já me corrigi. Pronto. Foi assim. Vamos lá então. Vamos tirar José fora, vamos colocar o próprio Cristo. Foi ou não foi? Foi. Pronto. Então, o senhor Só que Cristo foi caluniado, zombado, criticado para cumprir o desígnio de quem? Do Pai. Pronto. Acabou. Aí você acha que eu sou melhor do que Cristo? Não disse isso. Então, o senhor acredita realmente que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus? Plenamente. E nesse caso, cooperou para o senhor estar exercendo o seu chamado no seu ministério hoje? Plenamente. Então, eu alcancei almas que talvez não alcançaria. Foi o que o pastor falou. Nem estaria no podcast. É por aí. Verdade. Alcancei famílias que eu não alcançaria. Vidas que eu não alcançaria. Talvez poderia ter morrido já, poderia ter descido ao labirinto. E eu louvo a Deus por ter alcançado. Ontem nós alcançamos 328 vidas, né? Algumas pessoas me comunicou que jogou cigarro fora, quebrou cordões de guias e tomou a decisão. Então imagina. Então Deus já tinha visto esse dia. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Deus já tinha visto esse dia. Então hoje o senhor pode dizer bendita difamação, bendita calúnia, porque se não fosse a difamação, a calúnia, o senhor não tomaria a decisão que o senhor tomou. Então não tem por que o senhor ficar
Não, mas eu não fico. Eu não. Falando eu só respondi o que você atual diretor da igreja, da mãe dele, porque querendo ou não, Você eles que tá foram dizendo. usados por Deus. Você que foram tá dizendo. usados por Deus para te colocar onde o senhor está hoje. Tá, você que tá dizendo. Eu não disse isso. Eu tô te dizendo que as mesmas covardias continuam. Só te disse isso. Mas o senhor está questionando, afirmando? Afirmo. Afirma? Claro. Eu não jogo conversa fora. E eu tô te dizendo que eu não guardo. O passado não tem como você mudar, mas o futuro tá intacto. Então eu vou ficar aí perdendo tempo com isso? Não, eu só respondi a pergunta que você fez.